Bom dia, pessoas! Vamos para mais uma reflexão no dia de hoje? Vamos falar de dois amigos. Isso. E as suas táticas de manipulação. Vamos estudar, vamos refletir. Porque esse é um dos episódios assim, sombrio. Mas que é uma realidade e acontece muito isso nos nossos dias. E nós temos que refletir, nós temos que pensar. Então nós vamos hoje aprender sobre a história de Amon e de Jonadab. Está lá no livro de 2 Samuel, capítulo 13, do 1 em diante. Então, pessoas, vamos primeiro falar da relação entre Amon e Jonadab. Veja, eles ambos eram príncipes. Ambos faziam parte da família da realeza de Davi. E eram parentes. Então, eles tinham uma amizade. Amon, o que ele fez? Ele confessou para o primo Jonadab. Confessou que ele tinha um desejo pela sua própria irmã, meia-irmã, Tamar. E ele falou para o primo: Ô primo, estou apaixonado, primo. Ô primo, para quem? Por quem você tá? Pela minha irmã Tamar. Veja, eles ambos conheciam as proibições claras da palavra de Deus, que está lá em Levítico 18. O próprio Amon deveria falar: para com isso, rapaz. Esse pensamento não é bom, esse sentimento não é bom. Tenha controle, tenha domínio próprio. Se auto-repreender. Mas não, ele abriu as portas para a sua obsessão. E era uma obsessão onde ele estava virando as costas para a palavra de Deus. Por um capricho, por uma luxúria, por um desejo. Veja, pessoas, que essa atitude ia levar ele para um fim desastroso, um lugar de morte. Nem tudo que desejamos podemos. Então, esse desejo obsessivo de Amon levou ele a ignorar os limites morais, espirituais, que eram claros em Levítico 18, no meio do povo judeu. E aí, pessoas, para viver esse desejo, essa obsessão, ele quebrou as regras. Ele virou as costas para Deus. Mas aí, pessoas, você podia dizer assim: ah, mas ele pediu conselho para o primo, né? Ele confessou para o primo. Então, o primo, ele poderia chegar no Amon e falar: Amon, meu primo, não faça isso. Isso é uma decisão horrível que você está querendo. Você pode ter a mulher que você quiser. Por que desejar a tua irmã por parte de pai? Ao invés dele corrigir o Amon e repreender o Amon, não. Sabe o que ele fez? Validou a intenção maligna. Validou. Sabe aquele puxa-saco? Ah, vai, você pode tudo. E ainda desenhou um plano. Veja, pessoa, ele não foi um bom amigo. Porque o bom amigo não é aquele que te apoia no caminho do erro. Não, não é isso. O bom amigo, ele vai confrontar você. E o que eles estavam fazendo? Estavam deixando de ouvir as instruções da palavra de Deus e virando as costas para quê? Para o conhecimento. E quanta gente hoje está virando as costas para a palavra de Deus, para saciar um desejo. E aí eu te pergunto, você tem amigos que te livra do seu pior impulso ou amigos
que alimenta você nas suas piores intenções. Sabe aquele amigo que tá nem aí, quer que o circo pega fogo? Então, pessoas, a Jonadab, ele não foi um verdadeiro amigo para Amon, porque ele não repreendeu Amon, ele não orientou a Amon. Olha, esse caminho não é bom, eu não apoio você nesse caminho, eu não apoio você nessa decisão. Era isso que ele tinha que fazer. Mas não. Criaram um plano. Os dois criaram um plano. Está em 2 Samuel 13, agora no versículo 5, 6. Eles criaram um plano. Arquitetou uma tática. Como que nós vamos proceder para você conseguir realizar o seu desejo? Aí veio a ideia. Jonadab falou para o seu primo Amon: finge estar doente. Simula aí, engana o rei, engana seu pai, engana seu irmão Absalão. Aí você vai atrair a Tamar, pede para Tamar cozinhar para você. Mostra que você está fraco, que você está debilitado, que você precisa de cuidado. Tudo isso, pessoas, era manipulação para baixar a guarda da vítima, para atrair a vítima. Atrair a vítima para um ambiente isolado, vulnerável. Isso mesmo. E infelizmente, olha como a astúcia desses dois jovens. Cheio de astúcia, cheio de manipulação, cheio de fingimento. Eram os verdadeiros artistas. E hoje, pessoas, trazendo para o dia de hoje, isso mostra o quê? O comportamento de um narcisista. O narcisista é assim, ele é um artista. Ele simula fraqueza para atrair a vítima. Ou então ele enche a vítima de elogios até conquistar a vítima. É isso mesmo. Pessoas, Provérbios 17 fala que na angústia, na dificuldade, o amigo se torna como um irmão. Por quê? Porque ele vai estar ali te ajudando. E aí a palavra de Deus fala que o justo serve de guia para o seu companheiro. Enquanto o conselho dos perversos vai fazer o quê? Vai fazer o outro errar. Então, qual é a atitude aqui? Jonadab estava dando um conselho perverso, que está em Provérbios 12, 26, a qual Amon seguiu aquele conselho perverso. Mas o amigo leal, ele vai nascer aonde? Na angústia, na dificuldade. Vai nascer um amigo, e não vai ser só um amigo, vai ser um irmão. Pessoas, aí que tá, a amizade genuína, ela é construída sobre respeito, sobre confiança, sobre crescimento mútuo, sobre temor de Deus. Vai haver um filtro moral na amizade, aonde um vai puxar a orelha do outro e vai falar: opa, aqui não, amigo, vamos acordar? Tem um buraco aí na frente, você vai querer cair nesse buraco? O verdadeiro amigo, ele vai despertar. Ele vai ter esse filtro espiritual e emocional para te guiar no caminho de justiça e não no caminho do erro. Entende, pessoas? Por quê? Porque essa é a função do amigo. O amigo de verdade, ele vai te dar os bons conselhos, ele vai te repreender. É isso mesmo. Está em Provérbios 27, 6. E às vezes a repreensão do amigo vai te causar até feridas, vai até te machucar. Mas é para o seu bem.
E é melhor ser machucado com a verdade do que ficar com os beijos dos inimigos, porque os beijos dos inimigos são enganosos. Um amigo de verdade vai te salvar de um erro, vai te salvar até da morte. Porque ele vai mostrar para você quais as consequências do seu erro. E não um amigo que fica te adulando, fica te validando, te levando para o caminho do erro, com intenção maligna, sabendo que o fim é a morte. Pessoas, e o nosso verdadeiro amigo é Jesus. Jesus nos ensina que o amor que entrega pela verdade, pela justiça, Jesus se entregou por nós. Jesus é o verdadeiro amigo que foi capaz de entregar sua vida por mim e por você. Não há maior amor do que entregar sua própria vida pelos seus amigos. Foi o que Jesus fez por mim e por você. Está em João 15:13. Isso mesmo. Ele é o nosso verdadeiro amigo. Então abra teu coração para o teu verdadeiro amigo. Pergunta para eles, amigo, Jesus, qual é a melhor decisão? Qual é o melhor caminho? O que fazer? Me liberta dessa obsessão. Porque o narcisista, pessoas, ele ama a fantasia. Ele ama a fantasia. Entendeu? Ele fica com aquela fantasia, com aquela obsessão, aquele suposto amor. E depois que ele tem acesso, o que ele faz? Aquilo transforma, aquele amor absurdo transforma em ódio. Veja, ele não amava a Tamar, ele apenas a desejava como objeto de uma obsessão. E tem pessoas assim, pessoas, que quer porque quer, e depois que tem, despreza, descarta. Isso mesmo, repulsa, desvaloriza. Isso tudo hoje, trazendo para os dias de hoje, é a atitude de um narcisista. Primeiro ele idealiza, cria fantasia e não tem sossego enquanto não tem aquilo que ele quer, e depois que ele tem, ele desvaloriza, ele descarta, ele perde o interesse. Infelizmente, foi o que aconteceu com Amon. Não era amor, era uma obsessão. E pessoas, e aqui nesse estudo, né, de 2 Samuel 13, traz essas verdades para nós. E uma das primeiras coisas que me chamou foi isso, a atenção foi sobre amizade. Que tipo de amizade eu estou cultivando? Que tipo de amigos que eu tenho que me cerca? São amigos que me levam, abrem os meus olhos para o bom caminho? Ou estão me empurrando para o precipício? Hein? E eu quero que você tome essa decisão. Escolha andar com um bom amigo que é Jesus Cristo. Ele nunca vai te trair. Ele nunca vai te enganar. Ele sempre vai te dar os melhores conselhos. Que Deus te abençoe.